Pode começar? Só um minutinho. Sim, podemos. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri, ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clama a revolta e onde existe a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. É isso aí, terminou. Pode fazer a prece, por gentileza. Amado Jesus, agradecemos este encontro mais uma vez, à luz da tua sabedoria, nos guia, Senhor, para cada vez mais encontros como estes possa nos propor sempre o teu conhecimento e a tua luz possamos prosseguir sempre, dando exemplo a cada vez mais. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este encontro, que assim seja. Com esta prece, pedimos, Senhor, por darmos por iniciada a reunião do estudo do livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles, da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, vamos lá, né? É, é, vamos para. Eu não tenho como dar uma passada aqui rápido em tudo, né? Mas vamos dar um pulinho logo lá naquela frase que foi tão importante, né, para todos nós. É, estávamos no último estudo, conversando, já tem, né, antes do feriado, e nessa frase foi bem enigmática, né? Bem importante reconhecermos o que Joana está tratando. Somente consegue essa lucidez. Que lucidez é essa? De o ser consciente, né? O que é o ser consciente do livro inteiro? A obra inteira vai tratar sobre isso. Que consciência é essa, afinal de contas, que ela tanto está falando? O ser consciente deve trabalhar-se sempre. Ele está sempre preocupado. Que tipo de pensamento é gerado, que tipo de julgamento é gerado, o quanto que esse julgamento, esse pensamento está associado realmente aos princípios divinos, aos objetivos do progresso de todos, aos objetivos do Pai. Então, o ser consciente ele trabalha-se o tempo todo, partindo do ponto inicial da sua própria realidade psicológica. Então, lá em cima já entendemos que Joana deixa claro o que você considera como vida, o que você considera como você mesmo, você pode compreender como sendo exatamente como você pensa, como você percebe a vida, mas principalmente o ato de pensar. Então, aceitando-se como é, você acaba se descobrindo um pouco mais, trabalhando-se um pouco mais, você aceita em que posição você está, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então você sabe que você realmente em que condição você está e você continua a marchar nesse progresso, nessa melhoria, em corrigir a si mesmo. Porque ninguém irá fazer essa tarefa por nós mesmos. Ah, mas Deus cria planos para nos auxiliar, para nos socorrer, para encaminhar os nossos destinos. Sim, certamente, Ele faz tudo isso. Mas se a gente não tiver consciência mínima de como esses processos funcionam e, acima de tudo, como que a nossa consciência, ou seja, como que a nossa percepção de vida vai interpretar a realidade da vida, vai interpretar os contextos que a vida se apresenta, fica muito difícil a gente compreender
como marchar em direção ao Pai. Né? Se você pedir paciência, Deus não te dá paciência. Ele te dá recursos para você desenvolver a paciência. Ah, mas eu queria tanto aprender a ser bondoso. Não tem problema. Ah, eu queria tanto ser um grande pacificador. Ah, você quer pacificar alguma coisa? Então você vai se envolver no meio de grandes conflitos. E você vai ter que contribuir e auxiliar a paz, não só a paz ao seu derredor, como até mesmo em lugares até um pouco mais remotos. Então, não existe essa questão de dar, né? Por exemplo, o próprio vegetal. O vegetal, ele surge lá da semente. Por mais que a maioria acredite que a semente automaticamente cresça, não é muito bem assim. Ela precisa romper aquele casulo inicial. Ela precisa vencer as barreiras da terra para conseguir alcançar a atmosfera gasosa. E nessa atmosfera gasosa continuar crescendo, crescendo e buscando a luz. Esse esforço é contínuo e continuado. Para depois, mais à frente, conseguir gerar flores, conseguir gerar frutos. E isso é uma lei universal para todos os reinos, para toda a criação divina. Tudo requer muito trabalho, muito esforço. Então, o transformar a nós mesmos, trabalhar a nós mesmos, requer um esforço constante, sem cessar. Ah, mas como assim eu devo ficar preocupado o tempo todo? Eu devo ficar zangado comigo o tempo todo? Não, não é isso. Por isso que a frase está deixando claro. Aceitando-se. Aceitar como você é reconhecer. Não é que eu sou zangado quando alguém fala comigo sobre esse assunto. Não é que quando tal pessoa, que eu tenho um grande carinho, que eu tenho uma grande afeição, reage de uma maneira, eu fico frustrado, zangado e chateada ou chateada. Você está se percebendo como você reage diante das circunstâncias da vida, mesmo sem compreender como o seu mundo íntimo está constituído. É sobre isso que a gente vai tratar a obra inteira. Então, somente consegue essa lucidez de ser consciente, né, consciente de si mesmo, lucidez no sentido de clareza, de consciência mesmo, aquele que se autoanalisa, dispondo a encontrar-se sem máscara, sem deterioração, ou seja, sem ficar inventando, eu sou um miserável, eu sou o ser mais repugnante do mundo, eu não sei amar, eu não sei perdoar. Né? Não é para fugir disso, porque isso simplesmente é colocar uma pedra sobre você mesmo e dizer, tá vendo? Eu não tenho como avançar no meu destino. Tem sim, quem botou a pedra foi você. Tira a pedra, né? Que é que ela fala aqui, ó. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Só que depois de você se descobrir, nós entendemos que sim ou sim, você vai ter que aprender a se transformar. Então, a identificação segue-se o quê? O trabalho de transformação interior para melhor. Então não adianta só você reconhecer. Nossa, não é que eu sou meio tortuoso sobre esse assunto? Nossa, não é que eu tenho dificuldade sobre isso? Nossa, que lindo, eu vou escrever um livro sobre isso. Não, não é isso. Não é isso. Você pode querer escrever um livro, fica à vontade. Mas isso, sozinho, o ato de reconhecer e identificar, não gera transformação. Você já sabe o que é para transformar. É igual você olhar para o quintal e, de repente, tem uma pedra lá enorme atrapalhando a passagem do quintal. Você está identificando que tem uma pedra. Você sabe que está dificultando a passagem para lá e para cá. Ué, então agora mãos à obra. Ah, mas eu não consigo carregar essa pedra, ela é muito grande. Tudo bem. Pega a marreta, a picareta e quebra em pedaços. Carrega em pedaços pequenos. Deus nos proporciona esses recursos. Ele permite que todas as mazelas que nós trazemos em nós mesmos, todos os casulos esquisitos que nós criamos ao nosso derredor, que a gente aprenda a desconstruí-lo para poder realmente ter essa transformação sincera, interior. E para isso, de uma maneira muito assim, didática, Joana comenta sobre
os 5 recursos, deixa eu contar aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 recursos principais, ou seja, 5 instrumentos que nós temos que lançar mão, que nós temos que empreender, que nós temos que usar, colocar realmente ativo no nosso dia a dia para realmente transformarmos essa parte interior. Porque diversas pessoas falam isso. Ah, eu já sei disso, mas eu sou orgulhoso. Eu não gosto de dividir o que é meu. Eu não gosto de cuidar de ninguém. Eu só gosto de cuidar de mim mesmo. Bem-vindo ao clube. A maioria é assim. Todos nós somos um pouco assim. É isso. Ah, mas eu não gosto de admitir que eu tenho erro. Eu não gosto de admitir que eu tenho problema. Não, já passamos dessa fase. Tá? Essa fase já foi. Você vai ter que aprender. Ninguém vai te apontar nada. Quem aponta as nossas impercepções, quem aponta os nossos desenganos, os nossos equívocos, somos nós mesmos. Então, essa fase da identificação já foi. O que vem depois? O que vem em seguida? Segue-se o trabalho da transformação interior. Aí nós conversamos que nós temos algumas ferramentas para isso. Joana destaca ferramentas essenciais. O autoamor. Quais são os instrumentos? Os instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração, da relaxação e da meditação. Ok? Tá ok? Lembram disso, né? Eu estou dando só um repeteco para não ficar difícil a gente conseguir avançar no texto. E nós conversamos o que significa auto-amor. Auto-amor não é assim, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Não é isso. Ok? Então, afinal de contas, o que é esse tal desse auto-amor? Esse auto-amor é aquela situação de recursos que você já possui, de experiências que você já possui, só que você sempre apontou esses recursos para a direção errada. Você sempre tem uma ótima capacidade, uma ótima percepção, uma ótima vontade de trabalhar, uma ótima capacidade de produzir, só que você sempre foi na direção errada. Agora você vai ter que ajustar esse diapasão, né, para afinar o instrumento e apontar para a direção certa, porque a intensidade desse vetor você já domina. E o que isso quer dizer, o auto-amor? Que o herói da sua própria história é você mesmo. É você ter aquela certeza, eu consigo. Se Deus está confiando em mim esses recursos, se Deus está confiando em mim nessas situações, é porque Ele acredita em mim, mais do que eu acredito em mim mesmo. E eu tenho que desenvolver esse auto-amor, de que eu sou capaz, de que eu tenho potenciais divinos em mim, latentes, né? Ainda adormecidos no meu mundo íntimo, e que eu não tenho colocado ele em prática, e que eu preciso colocar. Então, esse auto-amor ensina-o a encontrar-se, né? Ou seja, desvela encontrar-se, você vai começar a reconhecer você mesmo, desvela, ou seja, demonstra os potenciais de força íntima. Nele já sentes, né? Ou seja, estáveis, que sabe renunciar e se sacrificar, por exemplo. Né? Ah, eu passei por uma... Tem várias pessoas que falam isso, né? Poxa, eu passei por uma situação tão difícil, eu não sabia que eu ia suportar essa situação. Não é que eu consegui vencer, não é que eu consegui superar, mas é justamente isso que ele está falando, desses potenciais de força íntima. Esses recursos, que nem você acreditava que existia, estão lá, e são ferramentas importantes. Porque aquele histórico, aqueles recursos são essenciais para você conceber a essência desse auto-amor. Ok? Então, conversamos sobre... Nós vamos continuar aqui, tá? Da oração. Só estou dando um repeteco aqui, gente. Desculpa aí. Se vocês já estiverem achando muito chato, é só avisar que eu pulo mais para frente. Pode falar, Cláudio. Meu amigo, a gente vai começar de que ponto, então? Ainda estamos na introdução. Estamos no 13º, 16º parágrafo, quando ela começa a falar sobre o auto-amor. Nós vamos iniciar, se eu não estiver enganado, que eu anotei aqui, ainda na introdução, o parágrafo... Deixa eu pegar aqui...
Eu não contei aqui ainda. Do parágrafo, da página 9. Quando a gente tem publicado os vídeos, por exemplo, parágrafo 15, a gente tem anotado o número do parágrafo, né, que a gente tem fatiado. Então, vamos continuar no parágrafo 15 ou 16. Ok? Então, ele está tratando do alto amor. Já entendemos o que significa esse alto amor. E o que é o tal da autoestima? Ah, eu tenho uma autoestima baixa, uma autoestima elevada. A autoestima, ela passou a ganhar um jargão popular, né? Todo mundo usa essa palavra e ela foi se esvaziando. Mas como que Joana está falando sobre o que essa tal dessa autoestima leva? Ela desenvolve. A autoestima leva-o, ou seja, leva esse ser, que assim está utilizando essa ferramenta, à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo, igualmente necessitado. Por que a autoestima lhe leva a essa condição? Você já conhece os seus valores, você já sabe as suas grandezas e os seus pecadilhos, os seus precadilhos extremamente complexos que você tem que resolver. Você já está numa condição em que você não quer provar a si mesmo para o próximo. Por isso tem que esse comentário aqui, ó. Um comentário que não está no livro, tá? A gente está comentando aqui. Não precisa e nem fica se autoafirmando para o próximo. Apenas gera o seu melhor sem se preocupar se será compreendido, percebido, amado ou odiado. Apenas segue sendo fraterno, de forma contínua, em grau para além, ou seja, naquele grau que você é capaz de executar para um grau ainda mais elevado com o tempo. Ok? Vocês entenderam o conceito dessa autoestima? Ele não para, a pessoa não vai parar. Poxa, a pessoa falou uma palavra meio torta para mim. Fiquei de mal. Vou fazer cara feia e não vou mais conversar com essa pessoa. Porque eu quero demonstrar para ela o quanto que eu fiquei chateado. Só reage assim quem não tem autoestima. Só reage assim quem realmente está se sentindo ofendido, que realmente precisa, na verdade, que os outros externamente o estimem. A pessoa não tem autoestima. Ela precisa que todo mundo estime a pessoa. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Se a pessoa não te chamar de maravilhosa ou não reagir de maneira a te observar como maravilhosa, você nunca está bem. Nunca está feliz, nunca está contente, nunca está predisposta a ser fraterna, nunca está predisposta a ter um convívio saudável. Por isso ela está falando de convívio saudável. Por que leva a fraternidade a convívio saudável? Você não precisa ficar reagindo mal. Deixa eu provar. Não, fulano falou uma palavra meio torta para mim. Deixa eu mostrar para ela que ela falou uma palavra torta para mim e eu vou demonstrar que eu fiquei chateada. A gente faz isso o tempo todo. A gente fica querendo demonstrar para os outros. Vou demonstrar que eu estou chateada. Vou demonstrar que eu fiquei zangado. E fica um pisando no outro, um maltratando o outro, evitando praticar a fraternidade, evitando o convívio saudável, para provar um ponto de vista, para demonstrar um sentimento íntimo de mágoa, de frustração em alguma situação de convivência e que não deveria mais existir. Não deveria nem sequer ter sido registrado. Claro que vamos registrar, mas para que praticar os nossos potenciais dessa maneira? Então ela está recomendando o contrário. Quem está preocupado em manter um grau de autoestima, ela sempre está preocupada em ofertar o melhor de si mesmo. Mesmo que não seja valorizada, mesmo que não seja amada, e até mesmo possa ser odiado, ser mal entendido, mal compreendido. Claro que buscamos sempre agir, reagir para com os outros da melhor maneira possível, mas a pessoa não precisa dessa retroalimentação, desse retorno, como se fosse um sensor. Fica tratando todas as pessoas à nossa volta como sensores. Deixa eu ver se a pessoa gosta de mim mesmo. Aí a pessoa vai lá e maltrata. A pessoa vai lá e fere. Mas se me ama, né? Me ama do jeito que eu sou. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. Amar alguém não é concordar com tudo que a pessoa faz. Isso não é amor, isso é devaneio. Isso é loucura, né? A pessoa, de repente, gosta de tacar fogo nos dedos.
Nossa, acho tão legal tacar fogo nos dedos, eu gosto de tacar fogo nos meus e em todo mundo que está à minha volta. Ninguém vai ficar à sua volta, né? A pessoa vai ficar sozinha. Ninguém vai querer ter o dedo queimado, né? Acho que ficou claro esse conceito também, né? E agora vem uma ferramenta extremamente importante, mal compreendida, mal valorizada, de certa maneira mal executada até, né? Nós não compreendemos totalmente o que é oração. Oração não é prece. A gente tem que começar a entender isso. Oração não é prece. Ah, mas eu achei que eram sinônimos. Tá, você tem que compreender que lá é dicionário, né, da língua portuguesa. Mas a prece e a oração vem de origens diferentes. E lá atrás, lá com os capelinos que compreenderam e já tinham uma visão um pouco mais sofisticada do povo hebreu, né, anterior até mesmo aos judeus, eles já compreendiam isso de uma maneira diferente. Eles sabiam da necessidade da oração. Então, o que significa oração, né? Então, deixa eu resgatar aqui ao comentário que nós já vimos já destacado aqui. O momento, né, aquele momento em que você fala, oratio, oração, vem da palavra, né, latina oratio, é aquele que fala, você vai falar. É o momento que você está falando com Deus. Senhor, não é que eu estou super cansada, eu estou com dor na perna. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa condição aqui do corpo físico. Que coisa difícil, que vida complicada. Você está falando. Você vai falar do seu coração, das suas angústias, das suas mágoas. É um momento íntimo. Isso deve ser, claro, você não deve fazer oração no meio da rua, né? Isso deve ser um momento mais íntimo. Diferente de prece. Diferente de prece, tá? Falar do seu coração, dos seus reais objetivos de felicidade, faz você refletir sobre o que reclama, o que pede, o que chama de aflição. Porque, primeiramente, damos voz ao subconsciente que não queremos admitir. E com a inspiração do alto, surgem outras opções para depreender, ou seja, para percebermos e aprendermos os nossos reais objetivos imortais, dando cumprimento à vontade do Pai. Então, amém, né? As pessoas até hoje fazem prece e no final falam amém. Só que amém é de origem latina, que quer dizer que seja feita a sua vontade, não a nossa. Então, se você está falando essa frase no final, que seja feita a sua vontade, não a nossa, é que você confia plenamente que o que Deus vem traçando para o seu destino é mais sábio do que você planejando o seu destino e alocando percepções, incoerências até mesmo, sobre o seu próprio destino, que não tem a ver nada com a realidade imortal que eu estou falando, né? A realidade verdadeira, a realidade como espírito imortal que todos nós somos. Ok? Então sempre oramos como nos sentimos diante dos desafios. Está passando por uma situação difícil, ou com o marido, ou com a esposa, ou com, sei lá, com qualquer pessoa, ou uma situação difícil no trabalho, seja onde for. Sempre que oramos, nós oramos como nós nos sentimos. Diversas pessoas não entendem por que no final do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma coletânea de preces. É impressionante. Você fica assim, ué, mas não entendi, por que está uma coletânea de preces? Não tem uma coletânea de oração. Tem uma coletânea de preces, não é de oração. Porque a prece, você vai pedir ajuda, você não vai falar como você se sente. Você vai pedir ajuda. Ah, Senhor, ajude fulano, ajude Beltrano, ajude a meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai, não sei quem, ao cachorro, a não sei que lá. Você vai pedir, nesse momento de interagir, nesse pedido e nessa forma de agradecer e pedir, isso é um momento de prece. O momento de oração é diferente. O momento de oração você coloca para fora como você se sente. Então sempre realizamos preces como pensamos sobre a percepção da verdade e da vida do destino. Né? Que você vai pedir alguma coisa a Deus, você vai pedir algum amparo a alguém, você vai pedir, Senhor, ampara fulano,
ampara Beltrano, mas você vai pedir o amparo que você acredita que existe. Você não tem como pedir alguma coisa que não existe. Você não tem como pedir alguma coisa que sua mente não é capaz de imaginar. Concordam? Então, a prece, ela sempre é inteligível. A prece sempre atende o campo da razão, enquanto que a oração sempre atende o campo dos sentimentos e das emoções. Vamos supor, você está muito chateado, zangado, com raiva de não sei o quê, com raiva de não sei o que lá. Para e faz uma oração. Porque você quer abrandar, na verdade, não é um ponto de vista. Você não quer abrandar, por exemplo, uma lógica que você tem de destino e de vida. Você quer abrandar, na verdade, um sentimento que você não está sabendo governar. Não sei se eu estou me fazendo clara a diferença. Lembre assim, prece está relacionada à parte da razão. Oração está relacionada à parte das suas emoções. Quando você vai pedir ajuda por alguém, você pode até pedir emocionado, mas você vai pedir ajuda de uma maneira objetiva. Né? Pode falar, Vanessa. Acho que seu microfone está fechado, Vanessa. Ih, Vanessa caiu da reunião. Acho que ela deve ter apertado o botão errado. Deixa eu ver se ela volta aí. Bem, daqui a pouco ela retorna e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, é muito difícil a gente perceber, porque nós temos uma dificuldade muito grande de separar os nossos reais sentimentos da nossa razão, da nossa lógica, do nosso pensamento, né? E fica bem complicado até mesmo separar isso aqui. Muitos vão achar que não existe relação. Mas agora vamos voltar para a frase que ela fala, que isso é uma ferramenta. A oração é uma ferramenta. A oração amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência e da vida real. A oração amplia-lhe. Qualquer pessoa que utilizar a oração como rotina, você vai realmente revisitar os seus sentimentos. Como funcionam os seus sentimentos diante da sua própria existência? Como que você entende a sua própria existência? A sua existência no sentido de onde você se encaixa, né, na existência, em relação até mesmo à vida real, à vida imortal, né? Pode falar, Vanessa. Acho que você tinha caído aí. Tudo bem? Fechei tudo aqui sem querer. Talvez não era para eu falar naquela hora. Pode falar. Mas é que eu tenho dúvidas, eu fiquei com dúvidas. A oração é essa conversa que a gente tem, às vezes, até conosco mesmo? O que acontece? Acho que de repente ficou truncado e aí de repente você não pegou o que eu estava tentando explicar do ponto de vista de cada um de nós, né? Todos nós temos duas governanças muito importantes, né? O campo dos sentimentos e o campo da razão. Ela vai tratar isso também muito nesse livro, em demonstrar o que é sentimento, o que é razão, porque para não ficar só um conjunto de palavras, né? Então, por vezes, por exemplo, quando a gente é ofendido, alguém te ofendeu e te humilhou, né? A pessoa de repente pegou e te ofendeu, você se sentiu ofendido e humilhado. Doeu aonde? Nos seus princípios de razão? Nos seus princípios de lógicas de vida? Não. Doeu no campo dos sentimentos. Você fica do campo dos sentimentos, o seu sentimento para com você mesmo e para com o próximo fica abalado. Eu digo até mesmo de forma existencial, ok? Como que alguém pode fazer isso comigo? Ah, mas eu acho que pode ser questão de orgulho. Não, sem parar para medir nada e pesar nada. Só como a pessoa se sente. Você pode chegar e falar a seguinte frase: isso não é vida. Lembra que aqui, ó, a oração amplia a faculdade de entendimento da existência e... Tem uma conjunção aqui, então são duas coisas. Entendimento da existência e da vida real. Ah, então quando eu estou ofendido e alterado e zangado, eu não estou animando a minha consciência de maneira real. Não, você está animando a consciência de maneira real, mas não a verdadeira vida. Você não está animando a sua consciência na direção coerente da verdadeira vida. Ok? Não sei se eu estou me fazendo claro.
O mesmo acontece com relação ao entendimento da existência. As pessoas precisam sempre ter objetivos. Aí a pessoa quer saber, por que Deus me criou? Raras pessoas eu já vi fazer esse tipo de pergunta. Isso geralmente acontece na evangelização. As crianças, às vezes, chegam assim e mandam uma dessa. E o evangelizador fica numa saia justa. Né? Fica uma situação difícil. Por que eu existo? Por que Deus me criou? A pessoa não entende que, olha só, tá vendo todas as galáxias lá fora, esses bilhões e bilhões de planetas, todos, sem exceção, são habitados. Todos eles. Você está sendo criada e desenvolvida para objetivos do Pai. E você vai servi-lo. Fique tranquila. Só que tem pré-requisitos para você alcançar certas atividades. Quais são os pré-requisitos? Amor e sabedoria. Sem amor e sabedoria, você não tem como ser coerente com nada. Você não vai ser nem sequer coerente com você mesmo. Você não vê alguém chateado, e zangado e entristecido porque, de repente, anos atrás, quando era criança, né, não sabia amarrar o sapato. Você não vê a pessoa chateada hoje. Você conhece alguém? Nossa, eu lembro quando eu não conseguia amarrar meu tênis, quando eu era criança. Ai, como a vida é cruel e ruim. E você chora? Você vê alguém fazer isso? Adulto que eu estou falando. Eu não conheço nenhum adulto que faça isso. Tem que ser muito masoquista para ter esse nível de zangação para consigo mesmo. A pessoa reconhece como tudo evolui na vida. Ela tem um entendimento da existência. Ela percebe que ela está num grande desenvolvimento de almas. Mas todas essas almas estão interligadas, interconectadas entre si e para com o Pai. Só que você só consegue pensar e meditar sobre essas questões no momento que você bota os seus sentimentos para fora. Para de ficar enjaulando um monte de sentimentos. Então, oração vem de oratio, de fala. Então você coloca o seu coração para fora. Falar, por isso que eu botei aqui, ó, falar do seu coração. Você vai falar os seus sentimentos. Ah, mas eu não gosto de verbalizar isso, que alguém pode ouvir. Fala através do pensamento, dá no mesmo. Está todo mundo desencarnado ouvindo. Você pode ficar em silêncio, pensando um monte de coisa. Fica tranquilo, o seu pensamento não é escondido. Espíritos que têm um mínimo de percepção vão identificar os seus pensamentos. Vão identificar as manifestações do seu pensamento. Então, quando eu digo aqui falar de seu coração, né, é falar com relação a como você está se sentindo agora. Né? Não sei se vocês já perceberam, né? Tem gente que fala assim, eu queria tanto, não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu queria tanto fazer aquela caminhada ali, ó, e subir até aquela montanha, subir até aquele monte ali. Vamos lá, vamos. 4 quilômetros para ir, 4 para voltar subindo. Vamos, vai caminhando. Não é 4 quilômetros de altitude, mas a distância e mais uns 600 metros de altitude. Cansa, ué. Você não está acostumado a andar 4 quilômetros. A pessoa desejava muito subir aquela montanha, subir aquele morro, mas ela, no meio do caminho, não para de reclamar. Não para de reclamar. Quando chega lá, fica toda feliz. Nossa, que maravilha. Queria tanto alcançar aqui. Achei que nem fosse conseguir. É porque passou a dificuldade, né? Você superou, aí você vê lógica. Mas no meio do caminho vai reclamando sem parar. Essa reclamação sem parar é uma forma de oração. Você está oralizando os seus sentimentos. Só que você está usando todo mundo à sua volta de ouvinte do que você mesmo, como você está se sentindo em relação ao caminho. O mesmo acontece com relação à encarnação. Como você está se sentindo em relação à sua própria encarnação? Quando você começa a falar sobre o seu próprio destino, como você está enfrentando as situações, como as situações você está achando difícil ou fácil, é uma maneira de você oralizar. Você vai orar a Deus, falando isso para com Deus, diretamente. Entendeu? Mas eu posso reclamar então com Deus? Fica à vontade. Porque quando você falar em voz alta uma reclamação que você acredita, que todos nós acreditamos que temos direito a reclamar.
né? Foi inventado isso na República, né? Procon disso, Procon daquilo outro. E a gente quer usar a mesma coisa para com Deus. Não tem problema. Pode reclamar, pode falar que é difícil, pode pedir, mas isso aqui é muita aflição, é muita confusão, eu não aguento Beltrano, não aguento Ciclano. Pode falar, porque vai ter um problema. Você mesmo vai ouvir o que você está falando. Frases que você nunca admitiria para alguém, você vai falar. E isso é um processo de percepção de si mesmo. Porque daqui a pouco vem uma inspiração. Puxa vida, como é que eu posso pensar isso de fulano? Isso de Beltrana? E geralmente a gente pensa as coisas mais absurdas das pessoas que a gente diz que a gente mais ama. E aí você vai perceber a incoerência. Você vai se deparar com a incoerência, né? É sobre isso que a gente vai tratar bastante também nesse livro sobre a oração. Bem, mas agora já entramos realmente no estudo de hoje, né? Finalmente. Agora vamos para a relaxação, ok? Vamos lá. A relaxação proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. Só queria deixar claro, a relaxação que ela está comentando aqui não é relaxação no sentido de corpo físico, tá, gente? Você pode ir para algum lugar, fazer massoterapia, sei lá, mergulhar o seu próprio corpo físico numa caixa d'água cheia de gelo, fazer um monte de coisas que, tecnicamente, vão auxiliar a você ter uma melhor relação para com o seu corpo físico. Fica tranquilo, não é sobre isso. Essa relaxação que ela está falando aqui não é sobre isso, ok? Não é do ponto de vista físico, ok? Então, essa relaxação psíquica que você tem que desenvolver em si mesmo, saber desenvolver, proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. Como assim? Há elaborações de bons pensamentos, de bons atos, de boas escolhas, demanda harmonia de ideias, de bondade, compreensão e perdão sob condições adversas. O equilibrar-se diante das condições adversas é a real geratriz de equilíbrio que poderá permitir harmonia com seus objetivos mais sérios e profundos. O que eu estou querendo dizer? Qual é a percepção que a gente está tendo com relação à relaxação que ela está falando? Presta atenção, porque para de ficar animando a sua consciência com ideias e pensamentos cada vez mais desequilibrantes. Como é que você pode entrar em harmonia com alguma coisa se toda hora você fica se irritando, se desequilibrando com informações, alimentando a sua consciência com as piores notícias, com os piores problemas? Então devo ser alheio a todas as pessoas? Não, não é isso. Mas você tem que compreender quando você perde a sua harmonia. Eu queria tanto viver em paz. Não tem como desenvolver paz sem desenvolver harmonia primeiro. Você vai ter que se harmonizar em relação às tarefas. Então, por exemplo, questões simples de relaxação. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu fico super preocupado. Onde eu guardei as coisas? Onde eu botei a chave? Onde eu fiz isso? Onde eu fiz aquilo? Cria lugares específicos dentro de casa para você sempre botar a chave, isso e aquilo, nos mesmos lugares. Seja uma pessoa um pouco mais sistemática com relação a isso. E você não vai precisar ficar extremamente preocupada, porque de repente fica nervoso, fica sem harmonia por isso. Eu fui para a rua, mas eu fiquei preocupada. Será que eu desliguei o fogão? Já vê essas pessoas que vão para a rua e ficam preocupadas com 1000 coisas. E eu acho que eu não fechei a janela, hein? E eu acho que eu não fiz isso, hein? E eu acho que eu não fiz aquilo, hein? Essa injeção de medos, essa injeção de desequilíbrios de pensamento, não são bons pensamentos, não são bons atos, não são boas escolhas. Isso não traz harmonia, isso não traz relaxação. E você vai ficar tolhido de conseguir realizar outras atividades, outros movimentos, porque o seu pensamento está prisioneiro se você fechou a janela. E vai chover. Será que eu recolher a roupa? Será que não sei o quê? E por que isso acontece muito com a gente?
A gente, na verdade, quer viver 10 situações ao mesmo tempo. Se você está varrendo o chão, pensa somente em varrer o chão. Agora eu vou lavar a louça. Pense somente em lavar a louça. Agora eu vou fechar a porta, fechar a janela ou recolher a roupa. Pensa somente sobre isso. Não fica, mas é tão legal isso assim, insensado, né? E lá aquela janela? E ela não fica colocando o seu pensamento nas coisas mais alucinadas possíveis. Equilibrar o pensamento é um instrumento para você trabalhar os seus próprios problemas. Mas eu sou uma pessoa tão orgulhosa, tão vaidosa, eu queria tanto melhorar e progredir. Mas você vive desarmonizada com tudo, o tempo inteiro. Como é que você vai ouvir algo tão estruturante da sua própria consciência se você não se equilibrar minimamente? Vai ficar difícil. É um desafio para todos nós, tá, gente? Eu estou falando aqui primeiro para mim mesmo, ok? Pode falar, Paloma. Boa noite. Nossa, mensagem direta para mim, hein? Quer dizer, para todos nós, mas para mim foi um choque. Olhei para o espelho e falou contigo. Mas assim, eu melhorei muito, sabia? Sabe que eu comecei exatamente isso. É perfeito isso. É desequilíbrio. Você fica desequilibrado. Então, eu botei uma meta na minha vida, que eu ia parar com isso, que isso estava me fazendo mal. Aí, sabe o que eu faço? Meu problema era a cafeteira. Se eu tinha desligado a cafeteira, né? Aí eu ficava, ai meu Deus, será que eu desliguei? Ai meu Deus, minha casa vai pegar fogo. Ai meu Deus. Bom, resumo da história. Agora eu arranco tudo da parede. Isso. Eu não aperto mais o botão. Acabou. Exato. Ó, gente, é uma dica aí para quem é assim, surtada. Tiro da parede. E outra coisa, quando eu perco alguma coisa, eu ficava surtada também. Ai, que eu tenho que achar. Nem ia precisar do negócio. Mas eu ficava surtada. Não, porque eu tenho que achar onde que tá. Agora eu faço, sabe o quê? Uma hora vai aparecer. Tá bom. Aí, dito e feito, quando eu dou a mínima, aparece. Entendeu, gente? Então, mas é um exemplo assim. Você deu exemplos muito, muito bons. Por quê? Quando ela comenta que vai melhorar os horizontes largos para a movimentação da sua consciência em relação a outras direções. Mas como que você vai fazer isso se você está sempre preocupada, zangada, não sei o quê? Né? Alguém queria falar mais também. Eu vi aqui alguém, acho que era a Andréia. Andréia? Eu achei interessante o que ela falou. E você fez eu lembrar que eu brigo comigo mesmo. Que eu faço assim, eu estou na cozinha, né? Aí, se eu for no quarto, eu começo a fazer uma coisa no quarto, eu esqueço que eu estava fazendo na cozinha. Aí eu vou para a sala, aí eu começo a fazer outra coisa na sala e esqueço que eu estava fazendo. Aí eu fico assim falando, não, você tem que ir lá para a cozinha, ficar lá, só quando você terminar, você ir para outro lugar, você não pode começar a fazer, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e às vezes deixo uma coisa queimar, uma coisa, porque eu tenho que ficar ali. Eu tenho que prestar atenção ali, naquele momento ali que eu estou fazendo aquilo. E eu vivo brigando comigo mesmo porque eu tenho essas atitudes. Então, mas você entendeu. Quando você fica brigando com você mesma, é claro que você perde uma parte da harmonia. E outra coisa, você começa a pensar assim, eu tenho que realizar bastante coisas durante o dia. Não é melhor realizar um pouco menos, mas com mais amor? Né? Mais amor por todas as tarefas que a gente está fazendo. Deixa eu empenhar melhor os meus pensamentos, meus atos, tudo que eu estou fazendo e colocar mais amor e carinho, mais alegria, mais harmonia em tudo que eu estou fazendo. Então, esse é um problema essencial que todos nós temos que trabalhar. E é uma ferramenta a relaxação, tá? Você aprender a equilibrar-se em relação às próprias tarefas é importante. Então tem pessoas que chegam do trabalho e não é cansaço físico. A pessoa às vezes está exaurida por preocupações e ainda tem aqueles problemas, né? Que a pessoa está com uma preocupação que não vai se concretizar. Mas se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? E a pessoa vai criando um monte de coisas doidas. Como é que isso gera harmonia? Isso gera... mas não é importante você ficar pensando assim para você se prevenir e você... Isso não é... Prevenir não é isso.
Prevenir eu fui abastecer, por exemplo, eu acho que vai chover. Eu não tenho certeza. Eu não quero ficar preocupado. Deixa eu recolher a roupa e botar num cantinho onde não chove. Se chover, tá tranquilo, a roupa não vai molhar. Você vai criando estratégias sem desesperação, sem agonia, sem problema. São peças, são objetos. Os objetos não podem destroçar a sua harmonia, não pode acabar com a sua paz. Várias pessoas que convivem comigo estreitamente tomam susto comigo, porque sou uma pessoa que eu zelo pela minha harmonia. Então, por exemplo, alguma coisa está tirando minha harmonia, eu arremesso pela janela. Não estou indicando ninguém a fazer isso. Mas eu não tenho menor fino trato com nada disso. Nossa, isso aqui é tão importante. Não sei se eu faço assim, não sei se eu faço assado. Está criando um grande problema por causa de um objeto. Olha, já descobri qual o motivo então, por que esse objeto está aqui atrapalhando a gente. É porque ele não merecia existir. Aí eu retiro o objeto. Acabou o problema, entendeu? Então a gente tem que começar a entender os nossos limites. Eu não estou falando aqui para ninguém tomar escolhas, eu não estou me colocando aqui como exemplo, muito pelo contrário. Mas, primeiramente, identifique-se. Você tem que se perceber. Olha, eu tenho um limite, esse é meu limite. Não ultrapasse os seus limites, porque vai te desequilibrar. E, às vezes, vão surgir situações que vai demandar a sua harmonia, a sua ponderação, para você alcançar bons pensamentos, boas escolhas, bons atos. E a maioria, eu diria 70% das coisas doidas que nós fazemos no dia a dia, estão relacionadas a esse não identificar o nosso limite e não saber buscar recursos para ter uma vida um pouco melhor. Nossa, eu estou tão exasperado. Lê uma página, ouve uma boa música, uma música calma, que vai realmente te auxiliar, entendeu? A você se equilibrar, você se harmonizar. Temos que fazer isso em tudo na vida, com relação à alimentação, com relação a tudo, mas principalmente como você alimenta a sua consciência. Você está alimentando a sua consciência com o quê? Somente com preocupações. Não, para mim viver é ter 3.000 preocupações por dia. Eu fico contando e anotando na minha agenda. Hoje eu tive 2.900 preocupações. Ih, caramba, foi pouco, não foi produtivo. Não só queremos impor que as outras consciências sejam utilitaristas, como queremos aplicar a nós mesmos, sermos basicamente um produto de utilidade. Eu tenho que produzir tanto quanto uma moenda. Você não é máquina. Você não é máquina. Você não foi desenvolvido para isso. Então nós temos que ter essa consciência, né? Que alcançar harmonia não é um objetivo simples. Equilibrar-se não é um objetivo simples. É complexo. E a vida, ela é complexa. Ela demanda. E cada um vai buscar o seu equilíbrio. Mas tem que perceber as suas limitações. Quer dizer, então, que eu posso acabar criando um estilo de vida e um conceito de existência, que eu posso o tempo todo viver me desarmonizando? É exatamente isso. Aí você fica falando que a vida não presta. Nossa, minha vida é horrível. Eu só fico triste. Eu só fico não sei o quê. Minha vida é só me preocupar. E que não sei o quê. Mas porque você quer viver assim. Você não sabe entronizar, ou seja, injetar na sua própria vida nenhum momento de relaxação. Acho que tudo tem que ficar no 99% de preocupação. Não, mas vai que cai um avião, vai que um carro me atropela na calçada, e vai que isso, ninguém vive assim. Ninguém aguenta viver assim. E muitas pessoas querem viver assim. Quer o tempo todo viver assim. A pessoa fica criando um nível turbulento de pensamentos, um nível turbulento de consciência, que a pessoa nunca tem paz, porque nunca tem harmonia. Não existe. Vocês podem observar, eu nunca escrevi para ninguém no WhatsApp muita paz e muita harmonia. Eu sempre escrevi o contrário. Muita harmonia e muita paz. Não tem como você ter paz sem harmonia. Isso é loucura. Você não está conseguindo fazer 10 tarefas. Tá ficando... Não, mas eu tenho que conseguir. Mas talvez você está executando as tarefas de maneira errada. Você está se cobrando sobre as 10 tarefas de maneira errada.
você está fazendo tudo de forma incoerente. Você tem que reorganizar o seu dia, reorganizar a sua vida para alcançar esse equilíbrio, ok? Vanessa, pode falar, Vanessa. Desculpa aí, falei aqui demais. Não, é que eu precisava ter ouvido isso aí há uns 2 anos atrás. É porque é bem isso mesmo. Eu tenho uma experiência, assim, bem traumática, porque eu tive uma crise de ansiedade por conta disso, de querer fazer tudo, não só por conta disso, porque aí envolve outros fatores, enfim. Mas o que efetivamente me levou à necessidade de procurar ajuda profissional, que às vezes é necessário, como a gente já vem conversando, porque o nosso cérebro ele deixa de produzir, né, as substâncias necessárias. Então, na época, eu estava fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, com várias cobranças, problemas na família, enfim. E aí, nesse dia em específico, eu tinha acabado de fazer terapia. E aí, quando eu voltei da terapia, aí você volta da terapia, né? Primeiro, quando você começa a terapia, né? Você leva aquele sacode, né? Porque aí você começa a pensar nas coisas que você antigamente não pensava. E enxergar coisas que você antes não enxergava. Então fica uma bagunça na sua cabeça. Mas depois melhora. Não estou querendo não estimular as pessoas a fazerem terapia, que às vezes que é muito bom. Mas aí voltei da terapia, aí comecei. Eu coloquei roupa para lavar. Na verdade, eu tentei, né? Tentei colocar uma roupa para lavar. Eu estava descongelando, acho que o feijão. Ainda estava fazendo um café e lavando a louça, tudo ao mesmo tempo. De repente, a minha mente simplesmente ela parou de funcionar. Eu não sabia o que eu fazia. Eu simplesmente fiquei parada. O cérebro borbulhando assim de ideias. E você tem que tirar o feijão do congelador. Você tem que botar a roupa na máquina. Tem que colocar o sabão na esponja. Você tem que colocar o amaciante na máquina, a roupa. E nisso eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ordenar as minhas ideias. Então eu paralisei. Aí eu conversei com a minha psicóloga, né? Ela falou, Vanessa, eu já venho te falando que você precisa procurar um especialista, um psiquiatra, para te auxiliar nesse momento. Você está passando por um momento muito conturbado, você não está aguentando. Então, aí eu estava muito resistente, porque a gente é resistente, a sociedade é resistente com relação à medicação. E aí ela falou, eu não posso te passar a medicação, mas vai na farmácia, compra um calmante natural. Gente, aí ela falou, você vai tomar um, se você não melhorar, você toma 2. Eu tomei o remédio não, né? É um floral. Eu dormi. Mas meu cérebro, quando eu acordei, parecia que eu tinha tomado uma surra. Todo o meu corpo doía, dos pés à cabeça. E aí é como fala que a gente não consegue se movimentar, porque atinge realmente o nosso físico. A gente não consegue fazer nada, nada. E a sensação de impotência, e aí você para, e é aquela questão, né? Por que eu não parei antes, né? Por que eu não tentei relaxar, me equilibrar? Porque o equilíbrio é tudo nessa vida. É tudo. Enfim, é só uma experiência, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De querer fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente, mas assim, você percebe que esse equilíbrio tirou a sua harmonia. Meio que... Tá ok. Precisamos mesmo. Todos nós precisamos, temos que perceber, tá, gente? Quando que estamos realmente lidando com as coisas do dia a dia de uma maneira incoerente, ok? Porque isso está nos fazendo mal, a gente tem que revisar, né, como estamos vivendo para reequilibrar como estamos agindo e reagindo. Pode falar, Paloma.
Rapazes, não fiquem chateadas com o que eu vou falar, nada pessoal, tá? Mas olha só, vai direcionar para as mulheres do grupo aqui. Mulheres, não somos mulheres maravilha. Isso só existe na aventura, entendeu? Nós temos que nos conscientizar que somos seres humanos, espiritualmente, aqui em trabalho de evolução. Se a gente entrar no ritmo de que eu preciso, faço isso, faço aquilo, porque a mulher já trabalha desde a hora que dorme, porque ela não dorme, ela dormindo, ela está trabalhando, porque ela já está pensando no almoço, na escola do dia seguinte, no patrão que está falando que ela tem que levar não sei o que ela tem que preparar. Então, assim, a carga emocional de uma mulher é muito pesada, né? Então, como o que a Vanessa falou e o que a nossa querida Joana de Ângeles nos posicionou é completamente verdade. Se a gente entrar nessa piração de que nós temos que fazer tudo, não, nós não temos que fazer tudo. Nós temos que priorizar no dia o que precisa ser feito. Porque a gente quer fazer tudo, mas não tem como. Né? Nós estamos em carne, não somos espíritos ainda que podemos resolver tudo, e nem eles eu acho que conseguem, né? Porque eles dependem de nós, né? Querermos, né? Então, assim, eu aprendi isso, né, na marra também, principalmente na pandemia, que eu fiquei em casa, como muitas outras mulheres ficou em casa com criança, e tendo que dar aula para essas crianças, e etc., que não precisa voltar, porque o que foi já passou. Então, eu priorizo, mesmo sabendo que eu tenho muita coisa para fazer no dia, e quando eu sinto que a agenda está cheia, eu faço aquela prece, tipo uma meditação mesmo, antes de começar. E eu vejo que a prece me ajuda muito, porque parece que dá uma... Parece não, né, gente? Acalma a vibração, e aí eu vou conseguindo fazer... Quando eu vejo no final do dia, eu só agradeço, falo, Senhor, coisas que eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui. Então, assim, fica a dica da Vanessa, que pira mesmo, e a nossa querida Joana de Ângeles, né? Que nos demonstra que a gente precisa ter essa harmonia, né? Só isso que eu queria falar, porque é muito sério isso. Não, sim, sim. Se ela está falando que realmente é uma ferramenta, nós vamos ter que entender o que colocar nesse lugar, né, para poder ajudar a nos harmonizar. Mas Cláudio também quer falar. Pode falar, Cláudio. Cláudio? Oi. Opa. Alô? Opa. Essa questão que ela estava falando agora, que a companheira, desculpa, eu não decorei o nome, eu acho que é a Vanessa estava falando agora. Isso é uma coisa muito relativa. Isso não é uma questão de homem ou de mulher. Por exemplo, um relacionamento que eu vivo há 10 anos, eu sou casado há 10 anos, e a gente tem um acordo, entendeu? Então, por exemplo, normalmente eu trabalho de 8 às 4, né? E quando eu chego em casa, a gente fizemos uma divisão de tarefas. Por exemplo, eu estou assistindo o estudo e fazendo o jantar. Já varri a casa, já tirei o lixo, já botei a roupa na lavanderia. Entendeu? Coisa desse tipo. Agora, é preciso ter uma espécie de rotina para que a gente não fique nesse turbilhão que o Toselli estava se referindo e a gente acabe pirando mesmo, porque acaba pirando, entendeu? É normal. Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu tive Covid em 2022, em janeiro. Eu fiquei com algumas sequelas, eu tenho dificuldade de lembrar de algumas coisas. Eu trabalho há quase 20 anos num departamento na Câmara Municipal de Niterói e eu faço o mesmo procedimento há uns 18 anos. Eu tive que reaprender tudo, porque eu realmente esqueci de determinadas coisas. Por exemplo, eu encontro pessoas na rua que me cumprimentam, falam, não sei o quê, eu não lembro o nome da pessoa. Eu fico envergonhado, mas eu não consigo lembrar, não adianta. Fugiu nessa coisa do Covid aí, que ficou essa sequela. Eu faço tratamento, de tempos em tempos eu vou ao médico para fazer um acompanhamento, mas eu me sinto meio que cobaia, porque nem ele sabe o que está fazendo. Ele nunca viu isso, entendeu? Então a gente está aprendendo junto, como esse médico mesmo diz. Mas é uma coisa meio complicada mesmo. Eu acho que a gente realmente precisa, e eu estou aproveitando que o Galileu disponibilizou tantos cursos e tantas salas e tantos grupos online, estou tentando me entrar em todos possíveis, entendeu? Para poder pegar um pouco mais dessa coisa, porque eu também estou morando longe pra caramba. Eu moro a 1h30 do Galileia, de carro, de ônibus dá quase 3 horas.
entendeu? Então tenho grande dificuldade de ir presencial por conta desses afazeres mesmo que eu tenho aqui. A gente faz a divisão de tarefas, mas é isso. Então estou tentando, como é que eu vou dizer, me engajar na maior parte desses grupos para ver se a gente consegue, ver se eu consigo me entrosar o máximo possível na casa. E, Tosélio, você desculpa, eu fico com dúvida nessa. Eu ainda não consegui pegar um pouco esse acompanhamento que você faz do texto no início, que você faz uma espécie de uma revisão quase que total, né? Do que foi visto. Eu não consegui acompanhar isso aí ainda. Não, sem problema. Seja bem-vindo, sinta-se sempre à vontade. Saiba também que todas essas lives são gravadas. Eu subo depois para o YouTube e para um podcast. Para quem de repente não vai poder, não quer só assistir lendo, né, no vídeo, quer assistir ouvindo em outro lugar, né, tem como ouvir via podcast. Foi muito importante você ter comentado sobre isso, porque é justamente o que a gente vem tratando, e ela vem tratando sobre isso. Como que você percebe, né, se identifica em relação às tarefas do dia a dia, e o que você vai buscar para buscar harmonia, né, harmonizar a sua vida no seu dia a dia. E sim, vamos passar por tropeços, vamos passar por percalços, né? Vão ter pessoas que não vão poder dividir com ninguém, né? Às vezes, né, eu tive um contato com um amigo recentemente, a esposa estava doente, e aí de repente os pais dele adoeceram, e tinha que cuidar de todo mundo, e com 2 filhos. Ele chegou no nível de estafa mental, que um dia ele estava com o carro no meio do nada, parado assim, e me ligou. Eu não sabia o que fazer da vida, que não estava aguentando. E é difícil. Então, tem horas que a vida vai ser mais demandante para todos nós, né? Claro. Agora, não tem como a gente... Peraí, já que a vida pode ser um dia mais demandante, deixa eu botar bastante demanda no meu dia a dia para me acostumar. Não é coerente isso, né? A gente tem que se equilibrar, né? Então quando eu tiver que cuidar de alguém, tiver que ficar preocupado com alguém ou com mais tarefas, eu não vou ter aquele tempo de sobra para mim. Não, mas aonde você estiver, e Joana vai falar isso inúmeras vezes nesse livro, aonde você estiver, fazendo a tarefa que você estiver fazendo, você já está exercendo os potenciais que você quer exercer naquele momento, naquele lugar. Por que você quer estar no momento sem fazer nada, em outro momento super preocupada? E quando você está super preocupado, super atarefado, eu estou falando de maneira genérica, tá, gente? Não é para ninguém, não. É para todos nós. Quando estamos super atarefados, super demandados, a gente não pode ficar num sentimento, eu estou doido logo que acabe, porque eu quero relaxar. Não é isso não, tá? Não é isso que ela está falando. Ela está falando você se equilibrar exercendo a tarefa. Eu estou ali fazendo uns certos cuidados, seja cuidando da casa, seja fazendo a comida. Você vai ter que ter aquele carinho na hora de fazer a comida, né? Porque você está colocando ali a pitada de amor da sua contribuição. Então você vai tratar as coisas com mais grandeza, com mais amor, com mais carinho para todas as tarefas e não só exercê-la, né? Se você pode botar um robô para fazer. Bota um robô para tudo. Você não vai ficar em paz, porque não é você que está exercendo. Então nós temos que trabalhar isso profundamente, e Joana pega pesado nisso no livro. Na verdade, olha só, gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu estou avançando devagar nesse livro, especialmente gastando mais tempo na introdução. Já até falei isso com a Vanessa, não sei se a Vanessa concorda, mas não sei se todo mundo já leu esse livro. A Joana é um pouco mais pesada. Depende de como você lê, de quem é o leitor, você vai se achar meio que quase que coagido a se identificar com coisas que a gente não queria se identificar e perceber coisas que a gente não queria perceber. Né? Que por vezes é isso mesmo, nós causamos aflições a mais do necessário. Então, Emmanuel uma vez, eu não me recordo agora, mas tem uma página de Emmanuel que fala muito sobre isso. E ele falou numa única frase, que nós somos muito preocupados em sofrer, extremamente descuidados em gozar a vida.
em saber saborear a vida. Aonde? No meio do nada, olhando para uma paisagem paradisíaca? Não, é em todas as tarefas. É numa risada ali de uma criança ou do cônjuge, né? E você está criar um clima de alegria, de paz e harmonia. Faça do seu caminho um canteiro de paz e alegria. Então, como é que você vai criar situações confortadoras para todos e para você mesmo, mesmo em tarefas, mesmo em trabalho? A gente não pode pensar assim, ah, não, mas quando eu estou trabalhando, eu não estou me equilibrando, eu não estou em paz comigo mesmo, porque eu quero que acabe logo. Porque minha paz e o meu equilíbrio é sentar e não fazer nada. Aí eu vou ter um tempo só para mim, eu vou poder ler um livro, eu vou poder fazer coisas que eu estou escolhendo. Mas quem disse que não foi você que escolheu isso tudo para a encarnação? Quem disse que não fomos nós mesmos que escolhemos esses treinamentos, essas tarefas repetitivas? Fomos nós mesmos que escolhemos, que pedimos, Senhor, eu quero exercê-las. Eu quero tentar me esforçar para exercê-las com mais equilíbrio, com mais bondade, com mais compreensão. Eu vou me esforçar, vai ser um treinamento maravilhoso. Aí chega aqui, a gente fica se auto-chicoteando o tempo todo, né? Tanto é que a frase principal é esse, né? Não se julga, nem se condena, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Lá em cima. Não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Você está vendo que não está lidando bem com a situação. Temos que aprender a lidar bem com a situação. Ah, mas eu já tenho um conceito de vida, eu acho que tem que ser assim. Aprimora o conceito de vida, isso é se transformar. É aprimorar a vida, aprimorar como lidamos com a vida, como lidamos com as situações, ok? Acho que... Pode falar, Vanessa. Eu estou tentando... Estou super de acordo, Tosé. A gente precisa ir com calma. Não é? Eu estou falando por mim mesmo. Tem que ir com calma, porque senão você endoidece. Mas é porque também esse livro da Joana, você se conscientizar é você ter contato com a verdade que está dentro de você. E é difícil, é muito difícil. É por isso que a série começa com o primeiro livro da série é Jesus e a Atualidade. O livro gostoso de ler. Quem não leu ainda e tiver a oportunidade, leia. Jesus e a Atualidade é um daqueles livros para a gente também, quando a gente está cansado, né? Meio para baixo, vai lá e lê uma página. Porque ela vem falando sobre como que Jesus agia dentro de certas situações que são tão atuais hoje em dia. Enfim, mas eu estou completamente de acordo com você da gente ir bem devagar mesmo. Porque assim, a maioria dos estudos que vocês vão observar de Joana de Ângeles, e aqui vai ser um estudo bem diferente, aí Cláudio de repente não participou dos outros, eu vou logo avisando, né? Porque de repente as pessoas, poxa, mas eu queria que o estudo fosse assim, fosse assado. Aqui a gente não tem muita pressa, porque estamos preocupados de entender realmente os detalhes. E tem um outro porém. Não dá para estudar Joana sem citar o Livro dos Espíritos e sem recorrer ao Livro dos Espíritos. Então, nos outros capítulos, nós vamos fazer muitos apontamentos e leituras paralelas com o Livro dos Espíritos. Por quê? Não só porque a gente esquece, né? Não só porque a gente... percebe diferente, mas a leitura vai ser diferente. Até eu me surpreendo às vezes, caramba, eu não lembrava dessa frase nessa questão no Livro dos Espíritos, né? Então nós temos que fazer esse esforço de compreender que a Revista Espírita se chama Revista Espírita, né? De estudos psicológicos, né? Toda a obra de Kardec sempre tratou do estudo psicológico, ou seja, o estudo da alma mais aprofundado. O estudo dessa consciência mais aprofundada, como espírito imortal, é claro. E a ideia aqui é a gente refinar esses apontamentos e compreendê-los com mais substância no dia a dia da vida. Ah, mas eu acho que varrer a casa não tem importância. Talvez seja a atividade mais importante que você vai realizar
conscientemente. Ah, mas eu queria fazer uma coisa de grandeza. Eu queria fazer um foguete. Eu queria... Não, você não está entendendo. Todos precisam dar pequenas contribuições em todos os lugares. Ah, então quando estou lavando um copo, eu estou realizando algo importante para minha consciência. Extremamente importante. A gente ainda não sabe lavar o copo por amor. A gente não sabe colocar os sentimentos nas pequenas tarefas. A gente não sabe, por isso que elas são repetitivas. Senão não precisaríamos mais repeti-las. E muito menos elas seriam situações que causassem embaraço, desarmonia, peso. Nossa, minha vida está pesada. Eu tive que fazer tantas coisas hoje no dia. Aquele que está mais consciente, nossa, eu tive a oportunidade de fazer tantas coisas no dia. Que maravilha. Então, é nesse sentido que... Até aposentei meu robozinho. Vanessa, mas é sério. Não, às vezes a pessoa tem que botar lá o robozinho por outro motivo, né? De repente está enrolado. Não é por isso, gente, que eu estou falando. Mas, por exemplo, temos que aprender a exercer a nossa consciência, a exercer colocando a carinho e amor no que nós fazemos. Sabe, alegre e felizes por estarmos fazendo naquele momento, naquele minuto, né? Então, vamos ao próximo tópico, a próxima ferramenta que ela comenta. Estamos só na introdução do livro, gente, tá? Desculpa aí, eu podia correr e avançar mais rápido, mas é um livro pequeno, comparado a outras obras, mas é extremamente profunda cada frase. E a ideia é a gente tentar captar ao máximo o que ela está falando, para todos nós. Então, agora ela vai falar sobre a meditação, que é outro problema gravíssimo para a gente, né? A gente não tem muita consciência o que é a meditação. Alguém mais levantou a mão? Quer falar? Fui eu, Tosélia. Desculpa. É só pra gente complementar, sim, dando mais uma contribuição, que essa relaxação não é ficar sem fazer nada, né? É ter coisas produtivas para o nosso espírito, não é isso? Exatamente, obrigado. Exatamente. Bons pensamentos, leitura edificante, música que nos faz meditar, não é meditar, pensar, não é isso? Exato. E viver, trazer para o seu dia a dia, em todas as tarefas que você faz, um canteiro de paz e alegria. Alegria por estar fazendo, né? Outro dia eu estava no trabalho, aí tinha uma coisa muito, muito braçal para fazer, e a pessoa que estava do meu lado falou assim, não, que isso, você não precisa fazer isso. Eu falei, como não? Eu preciso sim, eu gosto de fazer. Aí eu comecei a fazer o trabalho, aí ele falou assim, poxa, mas não precisa, você vai se cansar. Eu falei, não vou me cansar não. Não, mas você vai ficar de repente com a mão machucada. Sim, mas é algo que eu quero fazer. Eu quero, não tem problema ficar com a mão machucada. Não, mas... E a pessoa queria porque queria, sabe? Me convencer a não fazer e deixar para outro fazer. Eu falei, não, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque eu fico pensando muitas vezes, sabe? Quantas pessoas estão tetraplégicas querendo poder fazer essa tarefa. E eu estou podendo, imagina se eu não fizer. Né? Imagina, é estranho porque eu tô com a oportunidade e as outras pessoas não estão. Aí ele começou a rir, né? Porque às vezes eu solto essas frases para ele. É uma pessoa, um colega muito, muito querido do trabalho, já me conhece como eu falo com ele, né? E aí a gente acaba conversando um pouco de uma maneira mais aberta. Então, é sobre isso. Como viver cada atividade da vida botando realmente o nosso máximo potencial que nós já possuímos, tá? No dia a dia, mas compreendendo essa relaxação que a Vanessa falou, não é você ficar sem fazer nada, né? É estar realmente em equilíbrio. Essa harmonia que ela está falando é o equilíbrio que a gente tem que aprender a ter das emoções, dos pensamentos, né? Por exemplo, você não pode viver a vida com aquele azedume assim, que é o azedume tradicional, que eu sempre repito nos estudos. Ah, isso aqui é muito bom, aquilo ali é muito bom, mas nada presta. Que é a filosofia do tudo bom e nada presta. Não tem como. Isso vai te fazer mal. Porque é incoerente. Se você está sentindo a vida de uma maneira incoerente, revisita os seus valores, revisita a sua visão, revisita a percepção e as coisas vão melhorar. Cláudio levantou a mão, Cláudio? Desculpa que eu acho que eu não vi aqui.
Não, pode deixar, meu amigo. Você já explicou. Ah, tá ok, tá ok. Então vamos lá. Agora ela vai entrar num assunto que também é muito complicado, né? Complicado porque meditação sempre foi mal interpretada de uma maneira geral, né? Não podemos achar que você vai lá na Índia, né, visita alguns lugares, aí você vai ler um livro sobre uma pessoa que visitou a Índia e vai escrever sobre meditação. Aí você acha que a pessoa é um grande conhecedor de meditação e sabe o que aquela pessoa está fazendo lá meditando. A pessoa não bota placa, né? Você vai na Índia, não vai ter alguém com uma placa escrita assim: estou meditando e é por isso, e é assim, e é isso que eu estou fazendo. Não existe isso. Então, meditação também é outra característica e percepção individual. É algo que cada individualidade vai ter a capacidade de fazê-lo. Mas qual é a meditação que ela está falando aqui? Que ferramenta é essa que ela está falando? É isso que a gente quer tocar aqui no assunto, né? A meditação ajuda-o, ou seja, ajuda cada um de nós, né, que assim nos propusemos, a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Só para vocês entenderem que é uma situação um pouco mais profunda que ela está falando aqui. Se é estados alterados de consciência, é mais profundo. Você tem, primeiro, ela está entendendo que lá em cima você já está exercendo o alto amor, né? Você não está meditando com pensamentos contrários a você mesmo. Essa ferramenta de se auto-mutilar, de se auto-maltratar, está desligada. Você parou. Não. Deixa eu parar com isso, deixa eu me permitir o alto amor, ok? Deixa eu me permitir o alto amor. Deixa eu me permitir a autoestima. E com isso eu não tenho que ficar me provando que eu sou um pouquinho bondoso para as pessoas, que eu sou um pouquinho capaz para as pessoas. Eu já sei que eu sou um pouquinho capaz, eu sei que eu tenho que crescer em experiência nesses quesitos. Aí você avança. Eu já consigo oralizar os meus sentimentos. Eu já consigo alcançar um mínimo de equilíbrio. E agora eu começo a refletir. É uma reflexão mais profunda. Por que mais profunda? Porque você vai crescer de dentro para fora. Aí, rapidinho, deixa eu só revisitar aqui o comentário, porque eu não lembro mais o que eu escrevi aqui, junto com Vanessa. Isso aqui já tem bastante tempo, né, Vanessa? Ó, tópico difícil de se tratar. Muitas das habilidades dos capelinos, dos hindus, em seus recursos de meditação, foram somente capturados o que foi possível observar do ponto de vista material, ou seja, o sensorial. Você viu uma pessoa lá sentada, de olho fechado, e preocupado com a respiração e tal. E não é sobre isso que a gente está falando aqui não, tá? Observar alguém sentado imóvel, de olhos fechados, por exemplo, você está lá observando a pessoa assim. Então fica complicado explicar que existe uma diferença enorme entre não pensar em nada e meditar. Né? Você está lá vendo a pessoa sentada de olho fechado, você não sabe o que ela está pensando. Pode estar de olho aberto também, tá, gente? A gente também medita de olho aberto, ok? Então, aqui nessa obra, e de forma geral, Joana se refere aos momentos de reflexão mais profundos, né? Até mesmo de ensaios pontuais de consciência. Por isso, alcançar estados alterados, porque passa a pensar pelo prisma do ser imortal, que é o self. A gente vai entrar nesses conceitos, que a tudo busca avançar em composições de camadas de consciências, em camadas de sentimentos, em camadas de ideais cada vez mais nobilitantes, cada vez mais realmente transformadores. Você não quer se transformar? Então você tem que usar essa ferramenta de avaliação, de ponderação. O meditar é ponderar, é pesar. Peraí, eu acredito muito que tal situação que aconteceu comigo foi uma coisa muito ruim ou foi uma coisa muito boa. A pessoa medita em ambas as coisas. Poxa, foi tão bom ter acontecido isso na minha vida. Aí você para e pensa, por que eu estou classificando tão boa? Por que a minha consciência está julgando que é tão boa? Joana vai falar muito sobre isso. Você não é os seus sentimentos e você não é o seu pensamento.
É profundo demais, Joana, chegar a afirmar isso depois, nesse livro. Você não é o seu sentimento, nem é o seu pensamento. Você é aquele que está observando como reage diante de situações e como constrói certos sentimentos diante de certas circunstâncias. Isso é realmente impressionante. E ela deixa claro, cada encarnação é uma camada dessa cebola, que no final você vai dizer, o que eu sou? Esse conjunto de encarnações em que você consegue estratificar o melhor e vai refinando quem realmente você é. Ok? Eu sei que é profundo, a gente vai tratar depois desses assuntos, mas esse meditar é isso. Você começa a ponderar tudo. Você começa a pesar a tudo. Mas olha só, eu estou me sentindo em paz, eu estou me sentindo tranquilo. Devo fazer meditação? Claro que deve. Você deve meditar um monte de coisa, porque meditar é justamente crescer de dentro para fora. E esse crescimento é contínuo e continuado. Ele não para nunca. Poxa, eu me senti... Olha, numa tal situação... não estou falando aqui de situações de corpo físico, tá, gente? Nossa, eu estava com dor na perna. Nossa, eu me senti o corpo cansado. Nossa, me senti fatigado. Não, você tem que pensar assim. Nossa, em algum momento eu me senti sem vontade de fazer tal coisa. Nossa, em tal situação eu me senti afrontado ou afrontada. Né? Parece que alguém falou alguma coisa. Eu fui em tal lugar, eu senti que o clima não estava bom, mas eu nem quis falar de jeito com as pessoas. Você começa a meditar. Qual foi o trigger? Qual foi aquele start? O que iniciou um sentimento estranho ou um sentimento muito maravilhoso? Você quer ver como você funciona. Meditar é muito sobre isso. Você quer entender como você funciona. E não tem como sem revisitar certas situações para crescer de dentro para fora. Senão você não cresce, você não melhora. Poxa, eu fiz tal coisa. Eu agi assim, reagi assim. Eu achei que foi incrível, maravilhoso. Mas será que você não podia ter feito muito melhor? Né? Se o Cristo estivesse me estimulando diretamente ou ele estivesse exercendo o que eu exerci, você acha que ele teria feito muito melhor? É claro que teria feito muito melhor. Ele é um espírito puro. Já alcançou essa pureza há bilhões de anos atrás. Então, é claro que ele vai fazer muito melhor. Então, como é o fazer muito melhor? Como é que é ser mais preocupado? Muito melhor, né? Com o próximo. Ser mais cuidadoso? Pô, como é que eu posso ser mais bondoso do que o normal? Sem a meditação é impossível. Fala, Cláudio, pode falar. Meu amigo, eu confesso a você que eu não entendi nada. Você pode explicar novamente essa questão da meditação? Não consegui alcançar, Tozélio, me desculpe. Não, tudo bem, porque na verdade eu estou tentando explicar a frase. Ela fala assim, ó, a meditação vai ajudar, é uma ferramenta que ela está citando, tá? Lembra que não é uma ferramenta para poder transformar? Nós já passamos pela fase da identificação, segue-se agora o quê? Qual é a fase que vai entrar agora? Do que você identificou que você tem que melhorar, vai ter que realizar um trabalho de transformação interior para melhor. Como que você trabalha o seu mundo íntimo para melhor? Aí ela dá 5 ferramentas. Você precisa usar esses instrumentos. Você precisa manejar bem e usar bem o auto-amor, a autoestima, a oração, a relaxação e ela vai falar da meditação. Então, quando ela está falando aqui da meditação, que possibilita o crescimento interior, é o seguinte, é bem simples. É mais simples do que você imagina. Eu não sei se você pratica algum esporte, ou corre, ou faz alguma coisa. Então, por exemplo, você não tem como melhorar em alguma coisa se você não está tentando medir e, acima de tudo, você não está tentando superar alguma coisa. Então, vamos supor que você corra 5 quilômetros. Sai do repouso e corra 5 quilômetros. Eu queria tanto sair do repouso e correr 8. Você não vai ter que treinar? Você não vai ter que perceber o que está prejudicando? Às vezes eu senti uma dor na perna, ou então estou com um problema de respiração, eu não estou conseguindo conciliar a respiração com isso, porque você começa a se autoestudar, não começa? Então, esse crescimento interior que ele possibilita, é isso que ela está falando, ó. A meditação que faculta, que possibilita o crescimento interior. É exatamente a mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, poxa, eu me acho bondoso, mas eu acho que eu sou bondoso 18%. Eu queria tanto chegar em 55%. É isso que ela tá falando. Você quer melhorar a sua bondade? Você quer melhorar a sua capacidade de amar? Eu quero amar mais. Eu quero servir melhor. Você quer melhorar esse crescimento interior no sentido de mais equilíbrio, de mais paciência, mais resiliência, mais sacrifício por aqueles que até mesmo você diz que ama? Você tem que meditar aonde no seu mundo íntimo você está blocando, você está parando. Né? Às vezes você está correndo na rua, né, com tênis novo. Aí você acha que esse tênis está me incomodando? Você fica com essa ideia fixa e aí realmente você está se sentindo incômodo, está te incomodando. É assim também no nosso mundo íntimo. Quais são os princípios do nosso mundo íntimo, da nossa percepção de sentimentos e pensamentos que estão parando, atrapalhando a nossa ação no bem, a nossa ação positiva? Nossa, meu dia estava tão alegre até acontecer isso. Tem pessoas que fazem meditação assim, de boca aberta. A pessoa fala para todo mundo. Aí, fulana, tem umas pessoas lá no trabalho que falam isso o tempo todo, eu acho muito engraçado. Eu fico, caramba, a pessoa já sabe meditar e ela está contando para todo mundo. A pessoa medita. Olha, eu estava indo bem até acontecer isso. Aí aconteceu isso, ó. Quebrou não sei o que, aconteceu isso com o meu sapato. Acabou meu dia, eu fiquei zangada. Mas a pessoa está falando zangada. Ela não percebe que está falando zangada. Então essa meditação que ela está falando é: o que te deixa zangada? Você consegue perceber? O que te deixa zangada? Né? Você já se testou realmente? Você já conseguiu? Então, primeiramente, qual o problema, qual a maior dificuldade da meditação? A humildade. Você vai ter que fazer um exercício de humildade, porque você vai falar assim: eu estou num nível de capacidade de perdão, eu estou no nível de uma capacidade de paciência e eu quero dobrar essa paciência semana que vem. Você só acredita que precisa melhorar alguma coisa de potenciais que você tem se você realmente acredita que, primeiro, é possível e, segundo, o pouco que tem é insuficiente. Né? O que transforma, a gente vem falando mais isso há mais tempo, em outros estudos inclusive, o que é você estar num planeta de provas e expiações e depois migrar para um planeta de regeneração? Não é nada físico, não é nada ir para lugar nenhum. Você começa a perceber, peraí, eu só fico me modificando, provas e expiações, por constrangimentos externos e constrangimentos de destino. Quando eu começo agora a observar que boa parte de tudo que dá errado vem de uma origem distorcida do meu mundo íntimo, eu olho para essa construção minha interna, essa estátua torta, e eu penso, eu quero reparar essa estátua. Ninguém reforma uma casa, eu vou pintar a casa de novo. Ninguém pinta a casa de novo se você já acha que está bom assim mesmo. Se eu deixar a casa pintada desse jeito por 30 anos, você só reforma aquilo que você acha que tem que melhorar. Esse é o grande problema da meditação. Você está num momento de introspecção, de crescimento interior, que você quer melhorar aquilo que você não acha que é o suficiente para você. Você está fazendo vários balanços internos. Nossa, eu fui bondoso com minha esposa, com meu cônjuge, com não sei quem, com quem eu convivo no trabalho. Poxa, mas será que eu podia ter sido muito melhor? Será que eu podia ter agido com mais carinho? Estou falando, não tem nada a ver com culpa, tá? E nem julgamento no sentido pejorativo da palavra. Não é para se diminuir, não é para se maltratar. É o que eu poderia fazer de melhor. Como que eu poderia fazer algo que seria muito melhor? Então, sem meditação, é impossível a gente crescer nessa direção. Pode falar, Vanessa. É aquele negócio que a Joana fala de parecer e ser. Quando a gente medita, a gente está olhando para dentro de nós os reais motivos, né? O que a gente realmente é. Por que a gente age de certa forma em certas situações? É você se conhecer, por isso que, pelo menos é isso que eu entendi, na meditação, você se olhar por dentro, entender o que te motiva a agir de certa forma, a se conhecer exatamente como você é.
É porque a gente tem um conceito muito diferente de meditação. Parece que é aquela coisa que a gente fica lá sentada sem fazer nada. E aí a mente parece que voa. Pelo menos era essa a ideia que eu tinha anteriormente de meditação, que você senta ali e é como se fosse uma relaxação, né? Relaxação sem fazer nada. Ou passa, para, e aí tenta esvaziar os pensamentos. Mas quando a Joana fala de meditação, é para meditar em quem você aparenta ser, não é o que você é. Na verdade, é para você descobrir quem você é para você tentar se melhorar, né? Que a gente aparenta ser uma coisa, mas na realidade a gente não é isso. A gente às vezes é completamente diferente. E quando ela fala de meditação, é para isso, é para você se descobrir. E a partir do seu descobrimento, transformar. Se aceita e vai se transformando, mudando um pouquinho, como você falou, medindo, né? E a partir do momento que você consegue medir o que você é e o que você quer ser, você consegue se transformar. Acho que era isso. Mas é isso aí mesmo, é nessa linha mesmo. Por isso que é tão complexo fazer meditação orientada como Joana está falando. Ah, mas eu não gosto de fazer esses balanços porque me deixa zangado. Eu começo a me culpar, eu começo a me julgar. Não, mas ela está falando, ela está entendendo que você sabe organizar a ordem dessas ferramentas, né? Como ela falou aqui, né? Você já identificou. Ah, um probleminha que eu tive que eu identifiquei. Eu não fui paciente com fulano, com Beltrano, com Ciclana, num certo momento. Aí você vai usar os instrumentos, aí você já reconheceu que você tem essa dificuldade, né? E quer trabalhar para transformar esse mundo interior. Então ela está recomendando os seguintes instrumentos: o auto-amor, a autoestima, oração, relaxamento e meditação. Quando ela está falando da meditação, ela está falando que essa meditação possibilita o crescimento interior. Como é que você vai fazer o crescimento interior, se você não está percebendo a verdadeira origem? Nossa, eu queria tanto, na verdade, que ela me reconhecesse mais. Eu queria ouvir um elogio. Então aí você percebe, peraí, mas eu não posso parar o meu coração todas as vezes que alguém não me elogia. Estou dando um exemplo genérico, tá, gente? Eu não posso parar a minha bondade quando alguém não me elogia. Eu não posso parar de trabalhar bem quando alguém no trabalho não me elogia. Ou não me dá um aumento, ou não me promove. Ah, já que não me promoveu, eu vou parar de trabalhar bem? Nós temos que perceber isso. Quais são esses gatilhos que a nossa consciência, que os nossos sentimentos principalmente estão gerando em nós mesmos? Senão a gente não consegue crescer, ou seja, transformar o nosso mundo interior. Eu acho que quem levantou aqui a mão, deixa eu ver aqui, quem foi... Tem uma desconhecida aqui. A Luciene. A Luciene está sempre desconhecida. Desconhecida, Luciene. Eu mandei um e-mail para você, Luciene. Acho que você não teve... Menina, eu tô com um problema sério com o negócio do meu e-mail lá, né? Outlook, tá meio enrolado, vou ter que arrumar alguém para dar um jeito para mim. Tá bom. Eu estava pensando que vocês estavam falando da meditação. Essa meditação, eu vou dar um exemplo assim, que eu entendi, né? Joana é muito profunda e eu realmente não queria dar tipo um exemplo para ver se seria isso. Por exemplo, não dá, eu entendo que eu não consigo sentar para meditar em todas as circunstâncias ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu acho assim, por exemplo, hoje aconteceu uma situação e eu, suponhamos com a minha filha mesmo, eu não tive paciência, ou eu fui ter uma resposta que magoei, fiz agir de uma forma que não condiz com o que a gente está aprendendo e tentando, se esforçando para melhorar. Aí,
Tá, ela foi embora e tal. Eu não me toquei, né? Passou batido. Mas aí depois aquilo ficou na minha consciência. Poxa, eu não deveria ter falado dessa forma. Se eu falasse assim, 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 ia ter um outro resultado, né? Porque se você bate, aí um sai batendo porta. E se você fala de uma outra forma, filha, olha, isso aí da próxima vez que você mexer nisso aqui, você faz assim, assim, para não escangalhar e tal. É totalmente diferente, né? De acordo com o que você fala com a pessoa, com carinho, com respeito. E aí nessa situação, né? Você eu poderia, né? Eu vi que eu exagerei, e aí eu falei, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter sido mais branda, mais tolerante com ela, porque ela veio do trabalho, tem neném, aquela situação toda, né? Isso seria também, não estaria aí nessa questão de fazer essa meditação, Sim, tipo assim, mas é de exatamente. formiguinha, aos Sim, poucos, entendeu? mas De é acordo com os exata, fatos. sim, mas é exatamente isso. Exatamente sobre isso. É essa meditação que João está falando. Só que, por exemplo, você não para naquela superficialidade de imaginar, poxa, mas eu falei assim, não devia ter falado. Aí você começa a querer investigar um pouco mais. O que eu estava sentindo naquela hora? E por que eu reagi assim? Né? Então, até não dá para citar aqui agora, o horário também avança muito, mas teria que pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos e entender aquela perguntinha que fala, influencia os espíritos em nossas vidas? Influencia de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Só Uhum, que espírito nenhum tem como implantar uma ideia nova na sua cabeça. Porque se pudesse uhum, implantar, Jesus teria implantado o amor e a sabedoria em todos. E em menos de 100 anos, em menos de um século, todo mundo já estaria, entendeu? Todo mundo já concluiu todas as encarnações que precisava concluir aqui. Então não é assim que funciona. Nós nunca aceitamos uma ideia. Então qualquer espírito desencarnado que vai nos influenciar, eles sopram a brasa que nós já estamos irradiando. Talvez, às vezes, pessoas que nos perseguem nos conhecem melhor do que nós mesmos, do que nós nos conhecemos. Não é nenhuma crítica, não, entenda? Só para você uhum, entender. tô Qual é a entendendo. reflexão mais profunda? Naquela situação, naquele momento, por que eu fiquei assim? Por que de repente eu achei que tal coisa foi angustiante? Eu achei que tal coisa... eu achei que de repente a pessoa tratou certa coisa com desdém, com desprezo. Pô, entendeu? Você começa a investigar qual foi o móvel do seu mundo íntimo. Uhum, Entendeu? É nesse sentido. uhum. Claro, você está certíssima. Aqui começa com essa meditação, só que ela vai mais profunda. Ela vai mais profunda, porque ela vai lá Para eu dentro. poder me questionar, a situação Isso. aconteceu, o fato aconteceu, então eu tenho que sentar, me questionar o porquê que eu senti aquela raiva, aquele mal-estar naquele momento. Exatamente. Porque, por exemplo, alguém pode falar assim, vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Era um copo que eu gostava muito, caiu no chão e quebrou. Alguém pode pensar assim, nossa, eu já sei por que aconteceu isso. Porque eu tinha uma fixação com esse copo. Já que ele se quebrou e não existe mais, venci essa etapa. Eu tive um crescimento interior. Eu me livrei do copo, então não tem mais problema. Não, o problema não é o copo. O problema não é o copo. O problema é como você atrelava os sentimentos em relação a como que o outro deveria respeitar aquele copo. Entendeu? Entendi. É um sentimento difícil até mesmo de comentar, porque então quer dizer que existe um sentimento e uma percepção que eu gero para todas as pessoas sobre todas as coisas? Exatamente. Exatamente. A gente faz isso o tempo todo. É. Por exemplo, às vezes eu gostava de atazanar minha sogra, né? Minha sogra gostava muito dos paninhos de prato, umas coisinhas assim, eu lá bagunçava tudo.
Aí ela via aquilo assim, nossa, isso aqui, que bagunçou isso aqui, que não sei o quê. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode deixar o coração dela aprisionado no pano de prato? Como? Então se o dia pegar fogo, a pessoa morre junto. Não tem sentido isso. Só que depois eu fui percebendo, não era o pano de prato. Era o grau organizacional do interior da casa. Porque um Aí dia, sim, isso que eu estava pensando entendeu? aqui. Não era o pano de prata. E pra mim é muito estranho, porque eu não tenho isso, eu não gosto de criar prisões pra minha consciência. Ah, então você vive largado? Não, não é que eu vivo largado. Eu nunca vou arriscar. Eu tento me policiar com isso. Eu nunca quero arriscar um coração ou uma pessoa, ou seja, quem for, porque eu tenho um ideal de limpeza, por exemplo. Né? Eu gosto muito daqueles contos antigos, até hindus, que a pessoa entrou num certo lugar, aí saiu pisando com a sandália suja. Aí a pessoa não reclamou. A pessoa olhou depois o chão todo sujo e pensou, puxa vida, graças a Deus, é mais uma oportunidade para eu limpar de novo o chão. E a pessoa vai lá e limpa com total alegria aquele chão novamente. Então, por vezes, o que a gente às vezes está zangado é porque alguém vai fazer alguma coisa que vai gerar mais trabalho. E a gente não quer ter mais trabalho. A gente tem que revisitar os conceitos mais profundos do nosso mundo interior. Senão, não há crescimento interior. Não estou falando que foi o seu caso, não, tá? Foi só um exemplo. Não, sim, sim. Por favor, Uhum, foi só um entendi. exemplo. E é difícil fazer esse tipo de meditação, porque a gente cria encruzilhadas e a gente cria, como Vanessa comentou anteriormente, muito bem lembrado, é o que você é e o que você acredita que é e o que você vende para fora que você é. Então, às vezes, você fica vendendo para fora que é uma pessoa, que é uma pessoa, que é uma pessoa, mas nem você acredita nessa venda, porque não acredita, porque você vê que, poxa vida, tal coisa, podia ter feito assim, podia ter feito assado. E muito dos alicerces da depressão, da ausência do alto amor, essa ausência da ferramenta da autoestima, refere-se a isso. A pessoa está fracassando aqui, fracassando lá, porque tudo é exercício. A gente só vai melhorar pelo exercício. Mas é exatamente isso. Tá, Luciene, que você comentou. Tá, Só, obrigada. só que você Cláudia. vai mais fundo, você vai ter que ir mais fundo sempre, como todos É, nós vamos ter que ir. Porque às vezes é um mais fundo. alicerce, né? Que é a Uhum, base, é um pilar fundamental para várias outras situações. Só muda o assunto. A reação e o sentimento que está sendo ferido é o mesmo. Às é vezes, mesmo. entendeu? Aí é nesse Uhum, sentimento que tem que trabalhar. Ah, agora entendi. Eu estou deixando, na verdade, o sentimento dominar, enquanto eu não queria ser dominado por esse sentimento. Eu queria ser dominado pelo sentimento de amor, pelo sentimento de bondade. Por que eu estou colocando esse sentimento na frente? É isso. É essa inabilidade nossa, ou dificuldade, ou falta de fino trato com os nossos próprios sentimentos. Em condições adversas, é claro. Se for em uhum. condições calminhas, nada acontece, não tem graça, né? Ou seja, tem que ser com o negócio pegando fogo, o circo pegando fogo. Pode falar, Vanessa. Fala, Vanessa. Uma vez eu ouvi um psicólogo falando que quando a gente quer meditar, a gente tem que evitar. A primeira pergunta que a gente tem que evitar é o porquê. Porque o porquê é muito complexo e aí você acaba se perdendo no meio do caminho. E, inclusive porque a gente cria mecanismos escapistas, como a Joana fala, né? Mecanismos de fuga para identificar exatamente aquele ponto, aquela verdade que a gente não quer descobrir. E aí você tem que ir pelas beiradinhas. Quando? Em qual momento? Onde? Que atitude que a pessoa fez? Que fala que ela fez? Que ela o que ela falou que mexeu comigo? É, onde, em que ponto que eu comecei a mudar a conversação? Então, são perguntas que vão te dando maior possibilidade de respostas, e aí você encontra efetivamente, você tem maiores chances de burlar o nosso ego, né? Burlar essa máscara que a gente cria dentro da gente. Porque quando a gente vai no porquê, a gente pode não identificar
causa verdadeira. Que a gente vai dar um porquê e não vai meditar mais, aquilo tá bom. Então, assim, isso são orientações que eu peguei de outro estudo psicólogo. Então, assim, é só uma forma de auxiliar a ter mais perguntas, porque a gente não pode parar só naquele momento. E, principalmente, uma coisa muito importante, a gente não pode ficar se culpando, Luciene, por favor. Errou naquele momento, alguma coisa que mudou lá na gente, algum gatilho que acionou aquele sentimento que a gente não queria, mas a partir do momento que a gente descobre, a gente tem possibilidade de transformar. A gente só precisa identificar onde é que está, né? O que foi exatamente. Então, assim, a gente só não pode se culpar e parar de fazer essa meditação. Tá sempre buscando ir mais fundo. É difícil porque a gente está cheio de coisas para pensar, porque a gente erra toda hora, mas é assim que a gente começa, a gente chega lá. Não, e aquela beleza do errar toda hora é que é o seguinte, quer dizer que você já está identificando, entendeu? Tem gente que nem identifica. Tem gente que acha, não, eu sou assim mesmo, eu vou agir assim, porque eu nasci assim, porque eu nasci torto. Assim. E aí a pessoa cria uma série, que é justamente o que a Joana vai tratar no livro também, que são as fachadas, né, essas caricaturas esquisitas, que a gente não quer tocar nesse assunto, né, não quer tocar nos quartos, né, nos compartimentos internos da nossa consciência, para revisitar o que a gente seguiu um caminho que não deveria, que nem você mesmo aceita aquele caminho. Poxa, mas eu queria ser bondosa e não fui. Poxa, eu não queria mais ser assim, acabei sendo. É justamente isso. Vanessa tá comentando, né? Quer falar de novo, Luciene? Sua mão tá levantada? Não, Tosé, eu esqueci. Tá ok. Tá ok. Vou tirar aqui. Tá ok. Gente, é isso, gente. A hora que passa voando. É interessante a gente tratar assim com exemplos, tentando. Eu peço ajuda a todos vocês para a gente sempre tentar juntos, né, aqui construir esses exemplos, porque é uma obra muito complicada, tá? Então, quando a gente diz que é difícil de olhar para dentro e reconhecer aonde está o ponto falho que a gente vem largando de lado, sabe? Construir uma escultura. Tá um rachadinho ali à toa. Para mim tá bom. Tá um pouquinho torto. Para mim tá bom. Então, meio que o nosso mundo íntimo tá assim há séculos, há milênios. Séculos não, milênios. Largado de lado, entendeu? E a gente vem vivendo só essa camada mais externa, né? Como a Vanessa comentou até do ego, não é ego de egocentrismo, tá? Só pra... Porque a Vanessa já deve ter usado tá usando, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, então, Vanessa. Vanessa já devia estar usando a palavra ego no sentido dessa consciência mais atual. Mas existe uma consciência... É isso aí, que é justamente o ego que a Joana de Anjos vai tratar, né? O self e o ego. O self é você como espírito imortal, né, com uma consciência mais profunda. Não, eu quero cumprir bem essa missão. Eu quero auxiliar o suficiente. Então, sempre vamos ter, por isso que ela fala, né, desculpa aqui, eu estourar um pouquinho o horário, gente, desculpa. Por que ela fala aqui, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe percepção para os estados alterados da consciência. Então, quando você identifica aquilo ali e você entra naquele estado alterado de consciência, qual é esse estado alterado de consciência? É aquela consciência do self, do espírito imortal. Não, eu quero amar mais. Eu não quero sucumbir aonde eu sucumbi várias vezes. Eu não quero fracassar onde eu fracassei várias vezes. É essa percepção mais profunda que ela está chamando a atenção. Mas só se você vasculhar realmente os arcabouços, né, dos sentimentos incoerentes, dos sentimentos antagônicos que nós traçamos de uma maneira esquisita dentro do nosso mundo íntimo. Ok? Gente, a hora estourou completamente. Desculpa de novo, a gente nunca consegue terminar aqui no horário, mas a gente vem fazendo um esforço, mas eu peço perdão a vocês
pelas minhas dificuldades, né? E aos pouquinhos a gente vai acertando, mas eu prefiro que a gente, né, permita todos, né, comentar mais, por ser uma reunião de estudo, a ideia é essa, a gente tentar trazer mais exemplos, para poder dinamizar mais o entendimento daquela frase, né? Porque a gente vai ter uma percepção melhor e vamos conseguir usar melhor no nosso dia a dia. Então, desculpa aí o avançar do horário para todos. E semana que vem a gente continua aqui. Então, nós avançamos oração, relaxação, meditação. Mais três parágrafos, né? Então, vamos para o 18º ou 19º, ainda na introdução. Desculpa, gente. Tá bom? Então, eu vou fazer a prece para a gente encaminhar para os finalmente. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos por Joana, por seu coração zeloso, pelas suas percepções tão profundas sobre todos os sentimentos confusos que habitam em nós, que são tão complexos de serem organizados. Agradecemos o empenho dela e dos trabalhadores diletos e sensíveis do Cristo a nos amparar, nos socorrer, nos estimular, sempre com ideais novos, com sentimentos e com pensamentos mais renovadores para todos os dias e em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão sobre os Teus ensinamentos de amor, renúncia, sacrifício, em nome do Pai. Pedimos igualmente aqui por todos os lares representados, todos que estavam aqui online e também que igualmente poderão assistir posteriormente, que igualmente seus lares sejam envolvidos e amparados, para que sempre estimule cada consciência a sermos mais, aplicarmos mais a boa vontade, com muita paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente.